O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que ouviu e viu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que Deus, o Pai, criou todas as coisas e as criou por meio do Cristo e para o Cristo. Colocou tudo em suas mãos. Deus ama também a todos nós, suas criaturas. Ele ama o Filho de Jesus e o Filho o ama. Mas Deus ama também a todos nós, suas criaturas, que nos tornamos filhos e filhas de Deus no seu Filho Jesus Cristo, pelos seus méritos. Somos filhos adotivos. Jesus é filho de Deus pela sua natureza. E Deus, quando chegou o tempo oportuno, o tempo do próprio Deus, Ele enviou Jesus ao mundo. Enviou para nos falar das coisas de Deus. Ele veio falar para nós do reino de Deus. Veio nos dizer quem é Deus e qual o sentido da nossa vida e por que Deus nos criou. Jesus veio ao mundo para dar testemunho, dizer-lhe daquilo que viu e ouviu. Ele fala das coisas de Deus, fala com a autoridade do Filho de Deus. Portanto, nós deveríamos acolher a sua mensagem, o seu testemunho, o seu ensinamento, na certeza de que aí está a verdade e aí está a salvação nossa. A certeza de que quem escuta Jesus está escutando o próprio Deus, Pai. Que quem segue Jesus tem a certeza de chegar ao Pai. Que Ele é o caminho, como Ele nos disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E se nós amamos o Pai, devemos amar também Jesus, o seu Filho. E diz Jesus, o Pai entregou tudo em sua mão. Tudo está nas mãos de Jesus. Portanto, nós temos acesso ao Pai através de Jesus.
Se nós estamos em comunhão com Jesus, estamos em comunhão com o Pai. Se nós queremos chegar a Deus, devemos seguir o caminho que é Jesus. É Ele, portanto, que dá sentido à nossa vida, à nossa existência. Nós não podemos, de maneira alguma, chegar a Deus Pai sem aceitar Jesus como nosso Senhor, como nosso Redentor. Essa é a vontade do Pai. E para que nós acolhamos a pessoa de Jesus, é necessário que nós façamos uma opção pelas coisas do céu, pelos valores do reino. Portanto, existem as coisas da terra e as coisas do céu. As coisas da terra são aquelas que estão ligadas à nossa condição humana, condicionada à nossa mentalidade do mundo. Quando nós olhamos para as coisas deste mundo, somente a ela nós nos apegamos. Quando nós nos deixamos dominar pelo materialismo, e a vida pode resumir-se em trabalhar, lucrar, comprar, vender, juntar. E não sobra tempo para cultivar nem mesmo os valores humanos. Para muitos não sobra tempo para estar com a família, para estar com os amigos. Pessoas que vivem cansadas, estressadas, inseguras, porque olham somente para as coisas deste mundo, se preocupam somente com as coisas materiais, e assim a vida vai perdendo sentido. Não há tempo para amar e para ser amado. Não há tempo para viver, e vive-se em função das coisas. E o tempo passa, e pode chegar ao final da vida insatisfeitos, tristes, e não ter juntado nada para os céus. É diferente de quem trabalha para sustentar a própria família. É diferente de quem trabalha no dia a dia para ter o sustento para si e para os seus. Não são dessas pessoas que estou falando, desses irmãos que lutam com muita dificuldade para conseguir para as suas necessidades, para manter as suas famílias. Daquelas pessoas que já têm, e apesar disso continuam querendo mais. Esquecem-se do céu. Nós devemos então saber usar bem as coisas deste mundo. Devemos ser pessoas voltadas para o céu. Não podemos nos deixar dominar pelas obras da carne, o homem carnal. E o homem carnal pode ser rico ou pode ser pobre, porque existem também as pessoas que são pobres, mas não pensam nas coisas do céu, nas coisas de Deus. Pensam somente nas coisas, lutam para conseguir somente as coisas da terra. Então Jesus nos convida a buscar, a desejar, a ansiar pelas coisas do céu. O que não significa desligar-se das coisas deste mundo. Não significa que as coisas deste mundo não têm valor. Tem valor, sim. Mas nós devemos dar a ela o valor que elas merecem, sabendo que são todas passageiras e que nós devemos
buscar as coisas que são eternas, as coisas que não passam. Por isso Jesus disse também: juntai tesouros para vós nos céus, onde a traça não corrói, onde os ladrões, os assaltantes não roubam. As coisas deste mundo são meios, não são o fim. Por isso nós devemos ter a sabedoria, o equilíbrio, para saber usar bem as coisas. Viver segundo as coisas deste mundo pode ser também deixar-se levar pelas falsas doutrinas, pelos falsos ensinamentos, pelos costumes deste mundo. E hoje, nos dias em que vivemos, às vezes é até difícil distinguir, algumas pessoas se encontram confusas. E às vezes pensam que podem seguir a mentalidade, o costume, as ideologias deste mundo e ao mesmo tempo ser cristãos. Não podemos, por exemplo, ser cristãos, discípulos de Jesus e apoiar, por exemplo, o aborto, um exemplo. E assim tantas outras ideologias ou pensamentos deste mundo. Jesus disse muito claramente: não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a dois senhores. Portanto, é necessário que nós nos deixemos conduzir pelo Espírito, buscar as coisas do alto, fazer o bem, fazer as escolhas certas, e não buscar as coisas por interesse próprio, senão nós comprometemos a nossa vida cristã e a nossa missão. Se nós nos deixamos conduzir pela mentalidade, pelas coisas deste mundo, nós não conseguiremos ser testemunhas de Jesus Cristo. Porque entra em jogo aquilo que nos interessa, aquilo que é vantajoso para nós. E nós ouvimos hoje nos Atos dos Apóstolos, mais uma vez, como os discípulos de Jesus anunciam e testemunham com coragem, com determinação. As autoridades dizem: nós havíamos proibido a vocês de ensinarem, falar em nome de Jesus, e apesar disso vocês encheram a cidade de Jerusalém com a sua doutrina, e ainda querem nos culpar pela morte deste homem. E Pedro responde: nós devemos obedecer a Deus e não aos homens. Obedecer a Deus e não aos homens. Obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus em tudo. Eles não estão anunciando o nome de Jesus por interesse próprio, nem por dinheiro, nem por prestígio, nem por sucesso, ou por qualquer outro interesse. O único interesse é anunciar, é cumprir o mandato que Jesus lhes deu. Ide anunciai, testemunhai. Nós não podemos ser verdadeiros discípulos, missionários de Jesus, se nós somos condicionados pelas coisas deste mundo. Precisamos ser livres, despojados. Só se nós teremos coragem e seremos capazes até mesmo de perder a vida por Cristo. É preciso obedecer a Deus e não aos homens. Será que nós somos capazes de fazer essa opção na nossa vida, no dia a dia? Quando nós ficamos em dúvida, nós paramos para nos perguntar: será que o que eu vou fazer é conforme a vontade de Deus? Ou aquilo que eu estou fazendo é para satisfazer a mim mesmo?
Será que eu não estou buscando o meu interesse? É necessário nos perguntarmos sempre, nos questionarmos. Ser fiel a Jesus Cristo, acreditar no seu nome, não rejeitá-lo. Jesus diz que aquele que rejeita o Filho não verá a vida. E nós podemos rejeitar o Cristo. E de que modo nós o rejeitamos? Justamente quando nós fazemos as nossas opções pelas coisas segundo o nosso interesse humano, segundo a mentalidade deste mundo, e não de acordo com a vontade de Deus e com a revelação que Jesus nos fez. Como cristãos, portanto, em todas as circunstâncias nós devemos nos questionar, parar. Não agir por instinto, não agir pela paixão, não agir movido pelos interesses nossos ou dos outros, mas que seja, acima de tudo, a vontade de Deus. Na certeza de que é somente fazendo a vontade de Deus que se manifesta na pessoa de Jesus Cristo, pelas suas palavras, pelos seus gestos, é que nós conseguiremos a vida eterna, porque para ela nós fomos criados. Não percamos de vista o fim da nossa existência. Não fomos criados para este mundo. A nossa vida aqui, ela é passageira. Não nos esqueçamos das coisas eternas. Não vivamos como se fossem pessoas pagãs, que não acreditam em Deus, que não acreditam na eternidade, portanto se voltam para as coisas deste mundo e tentam construir o seu paraíso aqui na terra. E nós sabemos as consequências, o fracasso de quem tenta construir o paraíso na terra. Acaba criando também o inferno aqui nesta terra. Se nós buscarmos as coisas do alto, se nós não perdermos de vista a eternidade, nós iremos começar a construir uma vida melhor, uma vida mais conforme o plano de Deus, de felicidade para todos, já aqui neste mundo, porque é aqui que nós começamos a construir o céu. Façamos, portanto, a nossa opção por Jesus Cristo, acolhendo o seu ensinamento, acolhendo a sua entrega por nós, o seu amor, que se manifesta na sua vida por nós. Ao participarmos da Eucaristia, nós estamos recebendo Jesus, penhor da vida eterna. Permaneçamos unidos a Cristo, para que permaneçamos unidos ao Pai. E assim, possamos já aqui neste mundo saborear um pouco daquilo que será a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.